O Deus que caminhou entre os homens. A história de Ramsés II, o filho do sol, que aprendeu a ser trovão. Havia no Egito antigo uma crença que não era apenas religião, era a arquitetura invisível sobre a qual toda a civilização repousava. O faraó não era um homem que governava em nome dos deuses. O faraó era um deus que, por alguma graça incompreensível, havia escolhido habitar a forma de um homem. Cada faraó era Horus vivo, deus falcão, filho de Osíris, senhor do céu, e quando morria, tornava-se Osíris, o próprio pai, governante do reino dos mortos. Dentro dessa estrutura cósmica, a vida de um faraó não era simplesmente uma vida. Era o eixo em torno do qual o universo girava, a garantia de que o sol continuaria a nascer, que o Nilo continuaria a transbordar nas épocas certas, que a ordem, o conceito egípcio de Ma'at, não cederia ao caos. Nenhum ser humano jamais carregou um fardo conceitual mais pesado, e nenhum jamais o carregou com tanto peso vitalício quanto Ramsés II. Reinou por 60 anos e teve 12 filhos. Não foi igual a qualquer outro faraó antes ou depois, e que, ao morrer com mais de 90 anos, havia gravado seu nome na pedra do Egito de um modo tão profundo que nenhum milênio conseguiu apagá-lo completamente. Ramsés nasceu por volta de 1303 a.C., na família da 19ª dinastia, uma linhagem de guerreiros e administradores que havia chegado ao poder não pela sangue azul das antigas casas reais, mas pelo músculo e pela competência militar. Seu avô, Ramsés I, havia sido um general. Seu pai, Seti I, era um dos faraós mais capazes de sua época, expansionista, construtor, guerreiro habilidoso que reconquistou territórios no Levante que o Egito havia perdido durante décadas de instabilidade. Nesse ambiente, Ramsés filho cresceu não como o príncipe mimado que os palácios frequentemente produzem, mas como o aprendiz de um mestre exigente. Seti I o levou para as campanhas militares ainda criança. Aos 10 anos, Ramsés já possuía um título honorário de comandante. Aos 14, participava ativamente das expedições do pai como capitão. Não havia separação nessa educação entre o menino e o futuro rei. O futuro rei estava sendo construído tijolo por tijolo, campanha por campanha, desde antes que os ossos do menino houvessem terminado de endurecer. Quando Seti I morreu, por volta de 1279 a.C., Ramsés tinha pouco mais de 20 anos e herdou o trono mais poderoso do mundo então conhecido. O Egito era a superpotência da Idade do Bronze, mais rico que Babilônia, mais antigo que qualquer civilização do Mediterrâneo, dotado de um sistema administrativo e religioso que funcionava com uma precisão que qualquer burocracia moderna poderia invejar. Mas era também um Egito que sentia a pressão crescente de seus vizinhos. Ao norte, no Levante, o Império Hitita expandia seu controle sobre regiões que os egípcios consideravam sua esfera de influência. As cidades-estado da Síria e da Fenícia oscilavam entre os dois grandes poderes como pêndulos, jurando lealdade a quem estivesse mais próximo com o exército maior. Ramsés entendeu, com aquela clareza que os homens de ação raramente precisam articular porque simplesmente sentem nos ossos, que seu reinado seria definido por o que acontecesse naquele campo de forças ao norte, e decidiu ir lá ele mesmo. Não esperes que o destino te encontre sentado. Levanta, marcha e obriga o destino a correr para te alcançar. O ano de 1274 a.C. produziu um dos episódios mais extraordinários e mais debatidos da história militar antiga, uma batalha que foi ao mesmo tempo um desastre tático, beirando a catástrofe, e um triunfo de propaganda tão magistralmente executado que ecoou por séculos nos muros de cada templo que Ramsés mandou construir. A Batalha de Kadesh, travada nas margens do rio Orontes, no que hoje é a Síria, foi a primeira batalha da história humana sobre a qual existem relatos detalhados de ambos os lados, egípcio e hitita. E essa duplicidade de fontes é precisamente o que torna tudo tão fascinante e tão revelador do homem que Ramsés era. Ramsés marchou ao norte com 4 divisões do exército egípcio, cada uma nomeada em homenagem a um deus Amon, Ra, Ptah e Set. O exército hitita, comandado pelo rei Muwatalli II, aguardava em Kadesh com um contingente de cavalaria de carros de guerra que os historiadores modernos estimam em mais de 3.000 veículos, além de dezenas de milhares de infantaria. Era um poder militar formidável, e Muwatalli era suficientemente astuto para que sua estratégia inicial não fosse o confronto direto,
mas a desinformação. 2 batedores hititas, capturados deliberadamente e programados para dar informações falsas, convenceram Ramsés de que o exército hitita ainda estava longe, ainda reagrupando, ainda sem condições de combate. Ramsés, confiante, acelerou o avanço com a divisão de Amon, deixando as demais divisões significativamente para trás. Foi então que os hititas saíram de trás de Kadesh com toda sua cavalaria de carros e despedaçaram a divisão de Ra, que marchava no flanco desprotegido. O pânico se espalhou. Soldados egípcios em debandada começaram a correr em direção ao acampamento principal de Ramsés, trazendo com eles o caos e os perseguidores hititas. O faraó se encontrou, de um momento para o outro, rodeado seu acampamento invadido, sua divisão de elite sendo varrida. O resto do exército ainda longe demais para chegar a tempo. Era, em todos os critérios militares objetivos, uma situação de derrota iminente. Um homem ordinário, naquele momento, teria capitulado ou fugido. Ramsés, segundo seus próprios relatos gravados depois em pedra, com uma riqueza de detalhe, que faz qualquer historiador levantar uma sobrancelha cética, invocou o deus Amon. Montou em seu carro de guerra e carregou sozinho contra o inimigo. O que aconteceu a seguir existe em algum lugar entre o relato épico egípcio e o documento hitita, e a verdade está provavelmente no espaço nebuloso entre os dois. Os registros egípcios descrevem Ramsés varando sozinho as linhas inimigas, destruindo os carros hititas, semelhante a um deus da guerra encarnado. Os registros hititas são mais sóbrios, mas não contestam que o faraó lutou pessoalmente, nem que o exército hitita não conseguiu destruí-lo. O que os dois lados concordam é que Ramsés sobreviveu, que o acampamento não foi tomado, que a chegada a tempo das divisões de reforço e de um grupo de tropas auxiliares mudou o balanço do campo, e que ao final do dia nenhum dos dois exércitos havia conseguido uma vitória decisiva. Kadesh foi, na realidade, um empate talvez ligeiramente favorável aos hititas em termos táticos, pois os egípcios recuaram para o sul e não tomaram a cidade. Mas o que Ramsés fez com esse empate é onde o gênio de um tipo completamente diferente do gênio militar se revela. Ele voltou ao Egito e mandou gravar a Batalha de Kadesh em todos os grandes templos do país Karnak, Luxor, Abu Simbel, o Ramesseum, Abidos. Mandou escrever o poema de Pentauro, mais longo texto literário egípcio conhecido, narrando seus feitos em Kadesh como uma epopeia divina. Nas representações visuais, Ramsés aparece gigantesco, disparando flechas de seu carro enquanto inimigos caem em todos os ângulos como folhas de outono. Não havia televisão, não havia jornais, havia pedra, e a pedra pertencia ao faraó. Por milênios, os visitantes dos templos viram Ramsés em Kadesh e viram um deus em batalha. A verdade da estratégia e da propaganda foi tão eficaz que confundiu historiadores por séculos. E então, para coroar tudo, Ramsés fez algo que nenhum faraó havia feito antes 16 anos após Kadesh, em 1259 a. Se assinou com os hititas o primeiro tratado de paz escrito da história humana. O Tratado de Kadesh, gravado em placas de prata e preservado tanto em hieróglifos quanto em cuneiforme hitita, estabelecia fronteiras, acordos de extradição e uma aliança defensiva mútua. Era diplomacia de uma sofisticação que o mundo levaria séculos para igualar. O homem que havia combatido os hititas com espada e narrativa acabou sentando-se à mesa com eles e construindo uma paz que duraria décadas. E para selar o acordo, casou-se com uma princesa hitita, depois com outra. A guerra havia terminado, a construção havia começado. A batalha mais difícil não é a que se trava com espadas, é a que se trava com a história que você decide contar sobre si mesmo. Se as guerras e a diplomacia definem o que Ramsés II fez pelo Egito de sua época, são as construções que definem o que ele fez por toda a eternidade, e aqui a escala do que foi realizado beira o incompreensível mesmo para quem está acostumado com as grandiosidades do mundo antigo. Em 66 anos de reinado, Ramsés mandou construir, ampliar, decorar ou de alguma forma marcar com seu nome mais monumentos do que qualquer outro faraó egípcio em 3.000 anos de civilização. Cada pedra era uma declaração. Cada coluna era uma argumentação.
Cada colosso esculpido com seu rosto era um lembrete para os visitantes, para os deuses, para a própria posteridade de que havia existido um homem aqui que havia decidido não desaparecer. O Ramessê I, seu templo funerário em Tebas, era um complexo de proporções que ainda hoje impressiona em suas ruínas. Os pilones de Karnak, onde Ramsés acrescentou sua marca sobre as camadas de faraós anteriores, transformaram o já grandioso templo de Amon em algo que ultrapassa a linguagem ordinária da arquitetura. Em Abidos, construiu o templo de Seti, completando a obra do pai com uma devoção filial que tocava também a autoafirmação, pois, ao honrar Seti, ele se ancorava numa linhagem de grandeza que legitimava a ssua própria. E então havia Abu Simbel. Abu Simbel, escavado diretamente na rocha de arenito da Núbia, às margens do Nilo, é o monumento que mais completamente traduz a visão de mundo de Ramsés não como obra de engenharia, que é extraordinária, mas como declaração cosmológica. Na fachada, 4 colossos de Ramsés sentado, cada um com mais de 20 metros de altura, guardam a entrada do templo. No interior, a câmara mais profunda foi projetada com uma precisão astronômica, que ainda hoje provoca espanto 2 vezes ao ano, no dia 22 de fevereiro e no dia 22 de outubro. Datas que os estudiosos acreditam corresponder ao nascimento e a coroação de Ramsés à luz do sol nascente, penetra pelo corredor de 65 metros de profundidade e ilumina diretamente as estátuas dos deuses no santuário mais recôndito, tocando as figuras de Hauracti, Amon e o próprio Ramsés divinizado. Apenas a figura de Ptah, deus do mundo dos mortos, permanece na sombra. O homem que construiu Abu Simbel não estava apenas construindo um templo. Estava atrelando sua memória aos movimentos do sol de uma forma que tornasse o esquecimento literalmente impossível, enquanto o sol continuasse nascendo. Ramsés viveu mais de 90 anos, uma longevidade extraordinária para qualquer época, vertiginosa para a antiguidade. Ao longo dessas décadas, viu 12 de seus herdeiros morrer antes dele, príncipes que ele havia nomeado sucessores e que foram um por um ceifados pelo tempo enquanto o pai continuava. Teve mais de 100 filhos e provavelmente um número semelhante de filhas, frutos de um harém real que funcionava tanto como símbolo de poder quanto como instrumento de diplomacia. Seu corpo, mumificado e preservado com o cuidado supremo que os egípcios reservavam aos seus faraós, foi descoberto em 1881 e hoje repousa no Museu Egípcio do Cairo. E o exame forense da múmia revela um homem que sofreu de artrite severa nos últimos anos, que tinha problemas dentários significativos e que ainda assim, com todos esses fardos físicos sobre os ombros anciãos, continuou sendo o centro vivo e funcional de um império até o fim. Quando Ramsés II finalmente morreu, por volta de 1213 a.C., o Egito ficou em luto por 70 dias, o período ritual reservado para a morte de um faraó, o tempo necessário para que a mumificação e os ritos fúnebres preparassem o rei para sua jornada ao além. Seu sucessor, Merenptah, seu 13º filho, havia esperado mais tempo do que qualquer herdeiro em memória viva para assumir o trono e o fez já velho, já marcado pelo tempo. O mundo que Ramsés deixava era diferente do que havia encontrado, mais monumental, mais inscrito, mais carregado do peso de sua personalidade em cada templo, em cada obelisco, em cada parede de rocha que havia mandado esculpir do delta do Nilo até as cataratas da Núbia. Há nessa história um paradoxo que merece ser nomeado. Ramsés II foi, por uma longa tradição, identificado como o faraó do êxodo bíblico, o opressor do povo hebreu que Moisés enfrentou. A história é debatida pelos arqueólogos e historiadores com uma ferocidade proporcional à carga simbólica envolvida, e as evidências físicas são ambíguas, o suficiente para que nenhum consenso definitivo exista. Mas o fato mesmo de que ele habita tanto a história egípcia quanto a narrativa fundante de 3 religiões monoteístas diz algo sobre a escala do homem real ou mítica que estamos considerando. Há poucas figuras da antiguidade que conseguiram ser, simultaneamente, o herói de um povo e o vilão de outro, e continuar sendo ambos ao longo de 3.000 anos sem que nenhuma das narrativas o apague completamente. O que permanece de Ramsés II no final não é a vitória em Kadesh nem a derrota que ela encobriu. Não é o tratado de paz nem as guerras que o precederam.
É Abu Simbel às 5 da manhã, quando a luz entra pelo corredor e toca as faces dos deuses. É o poema de Pentateuco, o mais antigo poema épico do mundo sobre um indivíduo histórico identificado. São os obeliscos que ele mandou erguer e que os romanos depois levaram para suas cidades. Dois deles ainda estão de pé hoje. Um em Paris, na Place de la Concorde. Outro em Roma, na Piazza del Popolo, como se a grandeza de Ramsés fosse tão pesada que transbordasse as fronteiras de sua própria civilização e precisasse ser distribuída pelo mundo. É o rosto na múmia do Cairo, sereno e alongado, com os ossos que o tempo respeitou o suficiente para que ainda possamos ver, no contorno daquela face de 90 anos, algo do menino que cavalgou ao lado do pai pelas areias do Levante e decidiu, ali, que não seria esquecido. A verdadeira imortalidade não se encontra nos templos que mandas construir, está na profundidade com que insistes em existir enquanto ainda estás vivo.